Ahora estamos en contacto con João Castaldo. Él es doctor en agronomía y es productor agrícola en Brasil. João, buen día y gracias por tu tiempo para Canal Pro de Paraguay. ¿Cómo estás? Bom dia, Silvia. Tudo bem? Joao, gracias por el tiempo. Bueno, te comentaba, del año pasado empezaron los problemas generados por la sequía en nuestra región, Paraguay, Argentina, Brasil. Tenemos reportes de golpes muy fuertes en la producción. Contanos un poco cómo está el escenario en Brasil. Contanos en qué zona trabajás primero, en qué área, para que podamos ubicarnos mejor y bueno, y ahí nos describís un poco la situación que enfrentan. Claro, claro, Silvia. Eu sou professor em agronomia, eu sou doutor em agronomia, mas eu também tenho propriedades rurais espalhadas pelo Brasil, não é? Então, a gente tem propriedade no sul do país e no centro-oeste do país também. Então, a gente acompanha mais ou menos um cenário geral do país ao longo do ano, não é? E o que a gente viu esse ano, Silvia, foi uma seca muito forte mesmo, sem precedentes. A gente nunca tinha visto uma seca deste nível, especialmente no oeste do Paraná, tá? A região de Cascavel, Toledo, Marechal, Assis Chateaubriand, que é uma região tradicionalmente muito forte no cultivo de soja, que a gente não tinha relatos deste nível de problemas com seca, tá? A região norte do Paraná, ela tem uma característica de semeadura um pouco mais tardia em relação ao oeste, tá? E ela recebeu algumas chuvas a mais, então algumas situações no extremo norte do Paraná, elas eram um pouco melhores do que a do oeste, tá? Mas entre a região de Maringá e Londrina, onde também se concentra muita produção, no norte do Paraná, a gente também viu um nível de seca muito semelhante ao do oeste, tá? Secas muito drásticas mesmo. A região central do Paraná ali também teve uma seca muito forte. Produtividades observadas nessas regiões foram impressionantes. Áreas de 65, 70 sacos até ano passado, a gente colheu 8 sacos, 10 sacos, 15 sacos por hectare, não é? Então, o panorama do Paraná como um todo, ele é muito ruim. Tá? Eventualmente, eu estou no Rio Grande do Sul essa semana e passei ali pela região norte do Rio Grande do Sul e dei uma olhada por cima, mais ou menos, nas condições, e elas também são bem ruins, tá, Silvia? Então, acho que as mesmas condições que vocês tiveram por aí, que o oeste do Paraná, que foi a região paranaense mais afetada, teve, aqui a região norte do Rio Grande do Sul também teve, tá? Ya nos hablaste, nos daban los números de productividad. Ahora, en cuanto a calidad de la cosecha, ¿qué es lo que lograron, vamos a decirle, levantar en Brasil? Silvia, esse é um ponto que está nos chamando a atenção agora, porque a qualidade dos grãos no sul era de se esperar que ela fosse muito baixa, né? Que a gente tivesse muito problema de grão ardido, grão xoxo, mal cheio, enfim. Mas agora o que está nos chamando a atenção são notícias de qualidade baixas de grãos no centro-oeste, tá? Especialmente no médio norte do Mato Grosso, tá? Onde as chuvas lá em novembro foram acima do normal, novembro, dezembro, começo de janeiro, com muitos períodos de chuva. A gente está recebendo notícias de baixa qualidade de grãos no centro-oeste, o que nos deixa um pouco apreensivo, porque, afinal de contas, o centro-oeste seria a nossa reserva de material para essa safra tão ruim do sul, não é? Então, as perspectivas aqui no Brasil, elas estão bem complicadas, viu, Silvio? Nos hablaste de zafra, Joao, safriña, ¿cómo está? ¿Y cuál fue la apuesta de los productores? ¿Safriña soja, safriña maíz? ¿A qué apostaron? Tá. Ô, Silvia, tradicionalmente, o milho é a cultura de segunda safra.
não é? A gente ainda tem muitas restrições governamentais para a soja de segunda safra, dependendo dos estados, enfim. Mas, tradicionalmente, o milho é a cultura de segunda safra. E aí, o que está acontecendo é assim, como a soja praticamente morreu, não é? Em função dessa seca tão drástica, os produtores conseguiram, de alguma forma, antecipar a semeadura do milho segunda safra. Tá? Então, região oeste do Paraná, principalmente, a gente já vê milho com 4, 5, 6 folhas, aí com pelo menos 25, 30 dias de semeadura. Tá? Então, esse milho antecipado, ele tem uma perspectiva muito boa. A colheita no Mato Grosso, ela foi acelerada esse ano, então a gente está acima da média dos últimos anos. Tá? Então, a semeadura também do centro-oeste do Mato Grosso, principalmente, da segunda safra, ela está também adiantada. Claro, os custos de produção do milho, que subiram demais neste último ano, não é, em função principalmente dos fertilizantes, de alguma forma frearam o nível de investimento dos produtores. Mas a minha visão é que a segunda safra vai ser semeada na sua totalidade, tá? E previsões de clima, né, de tempo para os próximos 30, 40, 50 dias indicam um volume de chuva abaixo da normalidade para o sul do país, não é? Em função principalmente do efeito Laninha, certo? Mas os produtores estão apostando na alta dos preços, porque a gente está trabalhando aqui no Paraná com milho para o produtor na casa dos R$ 92, R$ 93 reais, tá? E no Mato Grosso também, milho para o produtor na casa dos 80, 76 reais, dependendo do tipo de negociação que acontece lá. Então, os produtores estão apostando na alta dos preços para a manutenção da viabilidade econômica, mesmo com a alta dos insumos. Justamente respecto a insumos, estábamos viendo comunicados incluso de AproSoja, Emilio también haciendo pedidos ya de algunas acciones concretas para que los productores tengan acceso a los insumos. ¿Cómo están en esa cuestión? ¿Ya hace falta ahora? Y mencionabas vos, costo de producción, ¿qué tanto se elevó? Porque acabas de decir que subió también, que tuvo un alza importante. O que a gente tem observado aqui são algumas comunicações pontuais de problemas de fornecimento de alguns defensivos. Tá? Em especial, o que a gente está vendo hoje são os herbicidas, né? Glufosinato e glifosato, que em algumas localidades estão sendo mais difíceis de ser acessados. Tá? Tem algumas localidades até que as notícias que chegam para a gente é que acabou, não tem mais. Mas a gente sabe que o mercado global ele é muito dinâmico, né? E essa questão de totalmente acabou, eu acredito que é muito difícil, ok? As ações para manutenção do suprimento de insumos, elas estão no campo político hoje, não é? A gente viu até a emissão do presidente, a viagem do presidente da República até a Rússia para tentar manter o suprimento de adubos, fertilizantes russos para a gente, para não ter problema com a safra e safrinha. Então, no atual momento, o que a gente está vendo são ações políticas para manutenção, principalmente da disponibilidade dos fertilizantes, dos insumos em geral. Quanto a preços de insumos, não é, especialmente fertilizantes, a gente vai entrar aí numa discussão, talvez, global hoje em dia, quanto à questão das commodities energéticas. Então, a gente está vendo alta nos preços de petróleo em função de crises geopolíticas, enfim, não é, demanda por energia na Europa. Então, é todo um conjunto de situações que acabou levantando o preço dos insumos, especialmente da ureia, que agora, na segunda safra, é um dos fertilizantes mais importantes para o nosso milho, certo? E aí, quanto o custo de produção subiu do ano passado em relação a este ano? Dependendo do nível de
tecnologia do produtor, a gente está encontrando percentuais acima de 50% do custo de produção acima do ano passado. Né? Os produtores brasileiros, eles utilizam bastante fertilizantes, principalmente nitrogenados e potássios em cobertura. Não é? Então, e esses fertilizantes foram os que tiveram um maior reajuste. Não é? Então, os percentuais são elevados. Joao, semillas, háblanos de la disponibilidad y multiplicación de semillas, porque te cuento, acá en Paraguay hubo problemas, ya lo mencionabas vos, toda la región prácticamente enfrentó lo mismo, y una de las opciones que estábamos hablando con las autoridades, los responsables de importación de semillas, era traer de Brasil. Así que háblanos de disponibilidad allí en el vecino país, ¿cómo están con eso? Silvia, até então não há muitos relatos, pelo menos que eu observei, a respeito de baixa disponibilidade de sementes. Tá? A gente não teve problemas, por exemplo, para sementes de soja, a gente tem a produção de sementes de soja focada no centro-oeste e nordeste brasileiro, não é? Então, a gente tem muitas áreas de produção de sementes de soja lá. Então, lá a gente não teve tanto problema com seca. E as sementes de milho, elas não estão faltando no mercado hoje, não, Silvio. Acredito que... Eu não posso afirmar para você que dá para abastecer os 3 países, mas, por enquanto, a gente não está tendo problema aqui, não. Bueno, por lo menos por allí hay entonces, porque acá se complicó muchísimo. Ahora, Joao, estábamos hablando de soja, hablamos de maíz, pero bueno, hablando con un especialista como vos, ¿qué pasó con los otros rubros allí en Brasil, con los otros rubros de producción agrícola? ¿Cuáles son los que más te preocupan, los que tuvieron más problemas, y cuáles son los que resistieron mejor este periodo de sequía? Você diz só atividades agrícolas ou pecuária também? Solo las actividades agrícolas, vamos a concentrarnos ahora. Ok. Na verdade, a gente viu um problema muito maior na soja, não é? Porque as regiões produtoras são focadas principalmente em soja, tá? A gente não tem tanto problema de fornecimento de outros produtos agrícolas, tá? Por causa da seca, porque a seca se concentrou basicamente do norte do estado do Paraná para baixo, não é? Então, até o meio do estado do Mato Grosso do Sul, a gente teve algum problema também, mas é dali para baixo. E essas regiões, elas são focadas principalmente em produção de soja. Então, no grosso, o grande prejudicado mesmo foi soja. Eu estou pensando aqui em alguma outra cultura. Claro, a gente teve problema de abastecimento de hortaliças, etc. e tal, não é? A cana-de-açúcar, a produção da cana-de-açúcar já é do meio do estado de São Paulo para cima, e ali a gente teve um volume de chuva satisfatório. Tá? Então, acredito que soja seja o grande problema, viu? Eu perguntei para você de pecuária, porque essa região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela é muito forte em pecuária de leite. Então, aí a gente teve um problema muito sério de abastecimento e fornecimento de leite. Tá? Mas, como não é agricultura... Dale, perfecto. Acá no, nos concentramos en agricultura en este espacio. Doctor Joao Castaldo, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros. Quedamos a las órdenes para lo que usted considere que puede compartir siempre con los productores paraguayos, que sabemos que muchísimos le siguen a través de redes sociales también, al igual que nosotros, justamente por las informaciones y análisis también breves que siempre comparte a través de ellos. Así que a las órdenes aquí em Canal Pro de Paraguai. Muito obrigado a vocês pelo convite. A gente está sempre à disposição para trocar informações. Obrigado.